A graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Nós estamos avançando, né? Estamos a cada dia mais próximo do fim dessa disciplina. Eu creio que a cada dia você tem sido enriquecido, tem sido a minha oração e até mesmo minha demanda com Deus, no sentido de poder preparar o melhor para você. Mas a grande verdade é que nós estamos entrando na aula de número 7, né? A mim foi dado 6 tópicos, e nós dividimos isso, então, em 9 aulas. Por isso, a aula 5, né, que está no seu slide, ela é, na verdade, dividida em 2 aulas, e nós temos a aula, né, de número 6, que também vai ser mais 2 aulas, e vamos fechar 9 aulas falando sobre o nosso tema, que é a transformação da alma. Amém? Na aula passada, querido, eu e você estávamos falando sobre a fé correta, ela produz o comportamento correto. E aí nós entramos dentro do entendimento do que é uma vida, né, de transformação. Em primeiro lugar, a vida de transformação é uma vida que vive no arrependimento. Lembra? O arrependimento verdadeiro é uma questão de mudança de mente, né? É uma mudança radical de entendimento e até mesmo de opinião, né, sobre, né, a nossa visão que nós temos natural das coisas. Então, pelo Espírito recebemos conhecimento espiritual e pelo Espírito discernimos, né, e isso afeta, então, a nossa alma, isso muda a nossa maneira de enxergarmos as coisas que estão à nossa volta, e então nós temos um novo comportamento. Se você quer mudar hábitos, se você deseja ver mudanças, né, nos seus comportamentos, você precisa ter uma fé correta. E essa fé, né, correta vai produzir comportamentos corretos. Então, quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos nos arrependendo. Essa é a grande verdade. E aí nós conceituamos sobre a questão, né, até mesmo da parábola lá que fala sobre a ovelha, sobre a dracma e sobre o filho pródigo. E entendemos que arrependimento não é uma questão de choro, de contrição, mas é uma questão de mudança de mentalidade. Falei da ilustração do sorvete, eu quero creme, me arrependi, eu quero, né, morango. Veja, não há contrição, não há nada, né, vamos dizer assim, é simplesmente uma mudança de opinião, de direção, né, metanoia, como está no grego. Então, se nós olharmos mesmo, né, na história bíblica, nós perceberemos, né, que há muitos exemplos, e entre eles até temos lá a cidade de Nínive, né, no Velho Testamento, onde os ninivitas eles se arrependeram porque simplesmente Jonas apareceu a eles, pregou uma palavra de arrependimento, dizendo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, da sua imoralidade, em 3 dias o Senhor destruiria a cidade. E aí, né, a Bíblia fala que eles simplesmente aceitaram a palavra e mudou-se, e houve então salvação sobre Nínive naqueles dias. Então, eu quero dizer para você, de forma bem clara, né, que arrependimento é uma questão apenas de você permitir ser salvo, de você permitir-se ser conduzido, de você permitir que Deus mude valores no seu coração. Amém? Então, a Bíblia mesmo nos fala, né, que a bondade de Deus é que nos atrai, né, à mudança e ao arrependimento. Em Romanos, capítulo 2, verso 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Nós temos um exemplo bem fácil de nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo está falando ali aos Romanos, é a história de Judas e a história de Pedro. Os dois eram discípulos de Jesus, os dois conviviam com Jesus, e durante 3 anos e meio, eles caminharam, né, com Cristo. E a Bíblia fala que, né, Judas, ele se arrependeu, mas o arrependimento de Judas parece para nós ser um arrependimento mais de remorso, né? Por quê? Porque ele, de alguma forma, ele se arrepende, e aí ele muda num primeiro momento, podemos até dizer, na verdade, de opinião, ele reconhece que Jesus era sangue inocente, ele vai lá tentar devolver as 30 moedas de pratas, e aí, então, naquele momento que ele cai em si, em vez, na verdade, de ele permitir-se ser conduzido, de ele, né, entender, né, esperar que a bondade de Deus se manifestasse na sua vida, o que ele faz? Ele vai lá e se enforca, ele vai lá e comete suicídio.
Agora, quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro tem um comportamento totalmente diferente. Se você observar, Pedro, ele chora. Mas quando é que ele chora? Ele chora quando ele olha para Jesus e quando os seus olhos têm contato com os olhos de Jesus naquele momento, ele viu o quê? Será que ele viu um olhar de condenação, de reprovação? Né? Será que Jesus disse para Pedro, né, te falei, safado, você ia me trair? Não, certamente, eu falo para você, quando Pedro olhou para Jesus, olhos nos olhos, né, a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro, ele viu compaixão, ele viu amor, ele viu aceitação. Ou seja, o arrependimento, na verdade, que Pedro experimenta ali, é de permitir ser conduzido. Então ele chora, mas ele chora porque ele se sentiu, né, amado, constrangido pelo amor. Sabe, Jesus não o reprovou, Jesus não estava ali o condenando, Jesus estava dizendo, olha Pedro, apesar de eu ter te falado, você achar que não, eu te aceito como você é. Né? Então, o arrependimento é muito mais uma questão de você mudar de opinião porque você foi conduzido em amor pelo Senhor. Então, o olhar amoroso de Jesus foi o que conduziu ele à mudança de realidade. Então, no Velho Testamento, o homem tinha que se arrepender para primeiro, então, ele, né, ser aceito por Deus, para que Deus pudesse o abençoar. Mas a nova aliança, nós vemos uma mudança nessa realidade. Né? A Bíblia diz que Deus, né, no seu infinito amor, lá está lá em Romanos, né, em seu infinito amor, Deus deu o seu Filho Jesus, mesmo sendo nós ainda pecadores, e não sabendo se nós iríamos aceitá-lo. Ou seja, então, a obra de Deus no Novo Testamento é que primeiro nós provamos o amor de Deus e depois nós nos arrependemos. Então, não sei se você foi fruto de um encontro com Deus, né? Eu não fui fruto, eu já nasci dentro da igreja e a minha igreja é uma igreja bem tradicional, mas eu fui num culto, ou você lá no encontro, e aí de repente ao ouvir a palavra, aos olhos serem descortinados, a palavra tocar lá no profundo do meu espírito, né, eu senti o amor de Deus, eu vi a bondade de Deus, eu vi quanto Deus me amava. E eu lembro que quando eu fui entregar a minha vida lá, né, no Arco do Apelo, na frente, lá perto do púlpito, onde o pastor estava pregando, eu me ajoelhei e eu me senti tão amado, eu chorei, mas era um choro de dor. Era um choro, na verdade, de, poxa vida, eu sou tão amado, apesar de saber quem eu sou. Naquele dia eu reconheci o meu pecado, naquele dia eu reconheci, né, a minha carência, a minha limitação de uma vida sem Deus. E aí, então, eu me entreguei porque eu me senti amado, me senti perdoado, me senti constrangido. Então, na nova aliança, e aí eu falo para você que é pregador da nova aliança, precisa ter revelação disso. Nós, na verdade, nos entregamos porque nós primeiro provamos o amor de Deus. E aí, ao provar do amor de Deus, é que nós vamos nos arrepender. Amém? E esse é o arrependimento que também, eu falo para você, que funciona. Né? Porque a pessoa, primeiro ela se arrepende, depois ela sente o amor, eu falo para você, talvez ela nunca vá sentir, porque ela vai ficar na justiça própria, ou o que é pior, apenas vai ser uma mudança externa. Né? Então, a maneira como Deus sempre trabalha é de dentro para fora. Primeiro você percebe, você tem revelação, você sente o amor, você é constrangido, e então aí você vai fazê-lo. Essa é a obra do Novo Testamento, né? Essa é a obra viva. Então, eu falo para você, arrependimento, ele envolve tristeza, segundo, na verdade, aquilo que a palavra nos mostra, né? Tristeza pelo pecado, mas também é muito mais do que isso, é uma mudança de mentalidade, porque nos sentimos totalmente amados. Então, porque nos sentimos amados, nossa relação agora, que era de inimigo de Deus, nós temos um novo relacionamento com o Senhor. Então, 2 Coríntios 7,10 diz lá, porque a tristeza segundo Deus produziu arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, né? Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, em relação a Deus, nós precisamos reconhecer que Ele nos ama. O Senhor já nos amava quando nós vivíamos ainda no pecado e até mesmo blasfemávamos contra Ele. Nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim, Deus, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, Ele nos amava. Né? Então, Atos capítulo 20, verso 21 diz, testificando tanto os judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus.
Então, em relação a nós mesmos, nós compreendemos, entendemos, né, que precisamos reconhecer apenas o nosso pecado, para quê? Para que a justiça seja efetivada. Né? Então, precisamos, no primeiro momento, ter a tristeza pelo pecado, mas não é a tristeza pelo pecado no sentido de ficar agora uma vida de lamento, né? Não, é muito mais uma questão de reconhecimento, né? Que eu tinha uma vida torta e que está me agora disposto a uma nova vida, uma vida correta, de uma vida, né, plena, de uma vida de salvação, de cuidado, de restauração, né, da parte desse Deus que agora que quer caminhar comigo, que me ama e que me proporcionou essa nova vida, essa nova oportunidade. Então, o arrependimento, segundo o Evangelho, é abandonar a ideia que nós possuímos de algum tipo de merecimento, né? No sentido, não há vantagem para Deus que nós venhamos andar com Ele. Eu sei que algumas pessoas acabam caindo nesse erro, eles acham, né, que depois que eles vieram para a igreja, Deus tem algum tipo de vantagem, né? Essa igreja melhorou muito depois de mim, sabe? Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas a grande verdade é que Ele decidiu nos amar apesar da nossa arrogância. Então, quando nós chegamos à obra de novo nascimento, nós reconhecemos. Se você nasceu de novo, de fato nasceu de novo, você em algum momento reconheceu que você era carente do amor de Deus, carente do poder de Deus, carente da sabedoria de Deus. Eu falo para os irmãos, né, eu tive minha experiência muito cedo, né, com 11 anos eu tive a experiência com Jesus, mas quando cheguei a 17, 18 anos, eu posso dizer para você que foi quando a ficha caiu, né, no segundo momento para mim. Eu costumo brincar até mesmo, porque eu estava meio morno na igreja, foi o meu segundo nascimento, né? Não que exista isso, é apenas uma ilustração. Eu tive que reconhecer que eu precisava da sabedoria de Deus, porque, né, com 17 para 18 anos, eu já tinha feito algumas coisas que, para mim, não eram aceitáveis, e eu me condenava muito, né? E a grande verdade é que eu precisava de uma direção, e eu falei, Deus, eu preciso da sua sabedoria, porque até aqui eu tenho conduzido a minha vida, mas parece que a coisa não tem efeito, eu estou sem rumo. Eu tinha sonhos que não estavam se realizando, eu tinha projetos que eu não tinha condições de fazê-lo, e foi a hora que eu falei, Deus, já que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida, então que o Senhor mude o meu coração, né? Que o Senhor assuma o controle da minha vida. Falo para você, naquele momento eu arrependi, porque eu tinha aceitado a Cristo, tinha nascido de novo, mas conforme, na verdade, os anos foram passando, por não ter uma fé madura, não ter uma fé concisa, eu tomei minha vida de volta e eu queria caminhar numa vida totalmente independente de valores, de princípios de Deus. E quando eu percebi que aquele estilo de vida ou aquilo que eu estava planejando não estava de acordo com aquilo que Deus queria, eu falei, Deus, então me conduz. Né? Então Deus me dá a sabedoria, porque as minhas escolhas, todas elas estão erradas. E aí então foi a hora que, né, Deus me chamou para o ministério pastoral. Então, arrependimento, irmãos, de verdade, é um arrependimento, né, genuíno, onde você muda de opinião e você começa a produzir obras que não são mais baseadas nas suas escolhas pessoais, mas sim são frutos de um trabalhar de Deus na sua vida. São frutos de algo interior que mudou. Sabe? Deus mudou a sua opinião, Deus mudou a sua mentalidade, Deus mudou a sua visão sobre algo e agora eu começo a produzir uma nova vida. Eu começo a produzir um estilo de vida que é fruto de algo que o Senhor me convenceu, de algo que Ele pôs no meu coração. Então, as obras mortas que a Bíblia fala, né, são obras que você faz como fruto das suas escolhas pessoais, né? Elas não são frutos, né, de uma fé, elas não são fruto de um convencimento de Deus, é fruto da sua obra natural. Então essas obras, né, por mais que sejam ajudar a gente a dar comida para pobre, ser generoso com o mendigo, ajudar aquele que está enfermo, aquele que é idoso, não sei quais são as boas obras que você pode produzir, até mesmo pregar o evangelho, sabe? Se isso começa na iniciativa, né, pessoal e não é fruto de algo do Espírito, é obra morta. Então, precisamos reconhecer que as boas obras, a boa moralidade, a santidade que Deus aceita, ela na verdade não vem de um conceito religioso, de uma mentalidade natural, mas é consequência de uma vida
que Deus convenceu, onde Deus produziu isso pelo seu Espírito. Amém? Então, em relação a nós mesmos, precisamos reconhecer, né, que muitas das coisas que nós fazemos, às vezes, ainda é fruto de justiça própria. Então, a maneira de você mudar isso é você falar: Deus, me convence. Deus, mostra, na verdade, né? Você não olha para si mesmo, mas, por outro lado, você, na verdade, diz: se há algum caminho mal em mim, como disse o salmista, revela-me, Senhor. Né? Então, a palavra de Deus diz que essa é a fé em Cristo Jesus. Amém? Lutero mesmo dizia, né, diz assim: se tu és o meu pecado na cruz, eu sou a sua justiça aqui na terra. Então, é viver pela justiça de Cristo e pelaquilo que Ele fez e pelaquilo que Ele deseja fazer através de nós. Amém? A fé correta, ela produz um comportamento correto. Então, viva no arrependimento, mas também viva através da justiça de Cristo. Pedro cometeu, irmãos, um erro gravíssimo, né? Que foi a traição de Jesus, né? E diferente da verdade de Pedro, nós vemos também Judas caiu no mesmo pecado. A diferença, na verdade, de um para outro é que um se sentiu-se amado pelo Senhor. Então, outro, ele tentou de alguma forma pagar pelo seu pecado. Então, se nós desejamos viver pela justiça de Deus, nós temos aqui, na verdade, Judas e nós temos Pedro. Pedro é aquele que decidiu não andar na sua justiça. Ele decidiu se andar pelo amor de Deus. Ele deixou que, né, algumas horas depois, Cristo pagasse o seu pecado, ele se sentiu amado pelo Senhor. Mas Judas não. Judas, quando ele traiu Jesus, ele tentou pagar o preço. Ele tentou, de alguma forma, merecer o perdão, né? Dar uma atitude, né? Ter uma atitude de merecimento. Olha, fui lá e devolvi o dinheiro. Olha, fui lá reconversar com as pessoas. Sabe? Não, irmãos. Na verdade, Judas teve a tentativa de ser perdoado, né? Porque ele achava que fazendo algo, ele estaria agradando a Deus. E aí, não suportando, né? Vendo que não iam liberar Jesus, que Jesus teria o seu fim mesmo, no sentido de ser crucificado, ele não suportou aquilo e foi fazer alguma coisa para reparar. Já que matei inocente, vou me matar também. Sabe, isso é loucura, né? Para aqueles que creem, loucura para aqueles que entenderam o que é a obra da justificação. Então, você não tem nada que você faça que possa, de alguma forma, ser aceito pelo Senhor. Você é aceito por causa do sacrifício no Calvário. Você é aceito porque Deus decidiu te amar. Amém? E através desse amor que você creu naquilo que Ele fez por você, agora você é filho dele. E isso não muda a sua posição. Então, muitos são como Judas. Eles querem fazer justiça se punindo a si mesmo. Mesmo, na verdade, né, pelos seus próprios pecados, eles acham que de alguma forma tem que reparar. Quando fazemos isso, irmãos, estamos simplesmente andando na justiça própria, né, andando na nossa própria justiça. E a nossa justiça, segundo a palavra de Deus, é como trapo de imundícia. Né? Isaías define dizendo que ela não tem valor. E o trapo de imundícia é o absorvente da mulher. Né? Aquela coisa, na verdade, suja. É isso que Isaías está falando lá. Sabe? Não tem valor. Deus não aceita as suas obras. Né? A salvação, a justiça que Ele tem para nós, nós não poderíamos comprá-la. Né? Por isso foi que Ele deu. Amém? Então, o Senhor Jesus, quando nós olhamos, na verdade, para a sua vida e seu ministério, Jesus ele fez inúmeros milagres, inúmeros sinais. Mas a única vez que Jesus amaldiçoa algo é, na verdade, a figueira. Você lembra disso? Jesus fez infinitos milagres, mas ele só fez uma obra de maldição. Foi quando ele amaldiçoou a figueira. A figueira, ela significa a nossa justiça própria. Por quê? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque a mãe de todos os pecados é a justiça própria, sabe? É andar pela lei, a lei do merecimento. É andar pela lei dizendo, olha, eu posso cumprir, eu posso fazer, eu posso agradar. E isso não está de acordo com o ensino daquilo que Deus nos dá na nova aliança.
Sabe, quando nós achamos que merecemos, de alguma forma nós estamos desmerecendo o sacrifício de Jesus. Se pudéssemos nós, por alguma obra, agradar a Deus, Cristo então seria invalidado no seu sacrifício, ou Cristo não precisava ter vindo. Então, eu falaria para você hoje, entender, compreender, sabe, que a justiça própria, sua justiça, baseada na carne, ela desonra a Deus e por isso ela é fruto de ser amaldiçoada. Então, Jesus, ele amaldiçoou a figueira, né? Amaldiçoou a figueira por quê? Porque a figueira é um símbolo, né, no Novo Testamento, né, da justiça própria. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala, ele fala que, na verdade, a primeira coisa que ele fez ao descobrir que eles estavam nus, eles correram, pegaram a folha de figueira e colocaram para tapar a sua nudez. Né? Então, eles queriam de alguma forma, né, cobrir a sua nudez. Eles estavam nus, não existia na verdade, nada que pudesse cobrir, mas de alguma forma eles foram lá e fizeram algo. Eu falo para você, a palavra de Deus nos mostra ali naquele primeiro momento, né, quando Adão e Eva fazem roupas para si, né, cintas, né, para cobrir a sua nudez, eles tentavam se justificar, mas não há nada que possa justificar, né, nada que Deus aceite das nossas obras. Então, eu falaria para você que nós precisamos entender que é só Deus que nos justifica e somente, na verdade, alguém que é inocente pode trazer justiça sobre as nossas vidas e essa pessoa é Cristo Jesus. Então, amaldiçoe a justiça própria em sua vida. Tudo que você, na verdade, né, tentar fazer na força do seu braço, né, amaldiçoe. Sabe, você precisa ter uma vida pelo Espírito, você precisa ter uma vida que é fruto de revelação do seu contemplar a Deus, né? Você ver o que foi feito para você, sabe? Quanto mais você tiver os seus olhos abertos para o seu Espírito, quanto mais você admirar o Senhor, quanto mais você ver, sabe, mais do poder de Deus, mais da vida de Deus, mais, né, dos seus valores, dos seus princípios, da mente dele, do fluir dele, vai fluir através de você. Então você terá obras, e essas obras terão frutos, e esses frutos vão permanecer. Mas aquilo que é fruto da nossa justiça própria, ele pode ter um fruto, mas é momentâneo. Então, irmãos, nós precisamos entender, né, que através, né, de Cristo é que nós somos aceitos. Então renuncie a toda justiça própria diante de Deus e se aproprie da justiça que vem de Cristo. Assim nós honramos a Deus, assim nós frutificamos com frutos que permanecem. Né? Então, nós nos tornamos pecadores por causa de um único homem. A Bíblia nos fala sobre essa realidade. E por causa desse único homem, Adão, quando ele peca, todos nós recebemos a semente do pecado. E aí, você, na verdade, precisa entender que você tornou-se um pecador. Mas através de Cristo Jesus, nós nos tornamos santos. Recebemos a sua justiça e por esta justiça que nós temos que andar. Romanos capítulo 5, verso 19, ilustra muito bem essa obra de transformação de natureza e também de nós sermos aceitos agora diante do Senhor. E diz lá, porque como o homem, pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, e assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia! Então, eu quero dizer para você que a partir do momento que você recebeu a justiça de Cristo, você não é mais um pecador, você é santo. Sabe, aquelas orações, diz, Senhor, eu sou um pecador. Essa oração, ela desonra o Filho. Essa oração não está de acordo com a mentalidade da nova aliança. Sabe, se você está na nova aliança, você sabe que você é santo. E o pecado, na verdade, que ainda, né, habita em você, que você ainda às vezes comete, ele na verdade é apenas algo temporário, mas é algo que já foi pago e você precisa assumir a sua natureza. Você foi feito santo. Você é visto pelo Senhor como santo. E só você pensando que você é santo é que você vai produzir santidade. Se você se convencer que você é um pecador, você vai viver, na verdade, pecando. Então, a nova mentalidade é você entender que você herdou de Deus a herança. A herança que era de Adão, ela foi morta ali na cruz do Calvário. Você se fez morto com Cristo, você morreu com Cristo e agora você tem a vida de Cristo e você tem a presença de Cristo de uma forma absoluta na sua vida. Então, alguns irmãos do passado, né, eu falo de mim mesmo, eu ficava pensando, olha, como isso foi injusto.
Esse negócio, Adão pecou e eu recebo agora o castigo. Adão errou e eu, agora tem esse negócio, sobre a minha vida. Não creio. Falo para você, eu ficava indignado porque Adão pecou, porque eu achava que se fosse eu não tinha pecado. A grande verdade é que qualquer um de nós estivéssemos lá, irmãos, passando por tentação, poderíamos ter pecado. E a grande verdade é que eu e você temos o pecado e agora, na verdade, nós manifestamos a todo instante essa vida pecaminosa, principalmente quando nós não temos uma vida alicerçada em Deus. Então, o homem, por si só, ele é pecador. Por mais que ele ache que se ele estivesse lá no Jardim do Éden, ele não teria pecado. Mas a palavra de Deus nos mostra, que através de Cristo nós herdamos a sua justiça. Ou seja, Adão lá pecou e nos fez pecadores. Mas agora eu e você, ao recebermos Cristo, nós somos feitos como Ele. Nós somos feitos agora espírito vivificante, como está em Romanos. Nós agora nos tornamos justo como Ele é. Ele habita em mim. Veja, quando você estava sem Deus, você na verdade era um pecador. Por mais que você talvez fale lá vai para mim, mas eu não tinha cometido nenhum pecado, que a coisa toda, mas o fato da sua natureza, você recebeu essa natureza de Adão. Então, uma manga, ela não é mangueira só quando ela dá o primeiro fruto. Deu o primeiro fruto, segundo fruto, agora é uma mangueira. Não, ela sempre foi. Da mesma forma, nós nascemos com essa natureza pecaminosa, Mas a partir do momento que nós somos enxertados em Cristo Jesus, agora nós recebemos a sua justiça. E essa justiça é que nos faz ser aquilo que nós somos, filhos de Deus. Temos a natureza de Deus, o Espírito de Deus. Então, no tempo que você era pecador, certamente você fazia boas obras, e essas boas obras também não eram aceitas. Por que elas não eram aceitas? Por mais que você fizesse, como diz para você, comida para pobre, ajudasse os enfermos, a sua obra, ela era ainda, a sua natureza ainda era pecaminosa, o seu velho homem. Mas a partir do momento que você foi enxertado em Cristo, aí as suas obras são aceitas porque elas são frutos de uma natureza. Então, aquilo que é fruto dessa natureza, Deus não aceita. Mas o que é fruto dessa natureza, daqueles que estão em Cristo, Deus aceita. Amém? Então, eu falo para você, todo homem, para que ele possa ser aceito de Deus, ele precisa receber a justiça e, com isso, receber, junto com a justiça, a nova natureza que vem pela regeneração, tema que nós já estudamos aqui juntos. Então, eu falo para você, uma vez que nós recebemos a justiça, nós já não somos mais pecadores. Então, por isso, não estamos sujeitos mais ao pecado, porque o pecado, ele ainda, na verdade, é um descuido da nossa realidade. Mas a nossa natureza, ela já venceu, ela já passou desse estágio, porque assim como ele é, nós também somos. Então, uma vez que nós cremos nisso, a nossa fé vai produzir um comportamento correto. Nós vamos ter um desenrolar dessa realidade. Então, nunca julgue a sua posição pelo seu comportamento. Apesar, na verdade, de você pecar ainda, meu irmão, eu falo para você que você não pode lidar com Deus ou lidar com as coisas do Espírito baseado no seu comportamento, mas sim na sua posição. Então, a sua posição é que você foi feito justo em Cristo. Então, declare isso. Declare todos os dias, acorde e fala, eu fui feito justiça de Deus, eu sou justo e eu creio na sua justiça. Então, isso vai fazer com que você tenha, na verdade, uma nova realidade, e você não ande debaixo de condenação, e você tenha força para vencer o pecado, porque você tem essa nova natureza que brilha, que vive e que opera em você. Amém? Então, declare de forma clara que não é o seu comportamento também que define. O que define você hoje é a sua posição. Se você está em Cristo e tem o Espírito dele, você, na verdade, produz aquilo que é dele. A justiça que vem do Espírito e não a obra que vem da carne. Então, eu falaria para você que hoje, na verdade, isso não é licença para você pecar, mas em si, é a força que você tem para vencer toda a lei.
Então hoje você não precisa produzir obras, você precisa apenas fluir nelas. Amém? Então, hoje eu falaria para você, né, tenha a mentalidade de Cristo. Receba do Senhor a obra dele. Creia naquilo que ele fez por você e naquilo que ele tornou você. Amém? Um outro aspecto, né, de você avançar no entendimento, né, da obra de Deus, é que você, da obra da fé correta, para ter comportamento correto, é que você deve rejeitar toda introspecção. Então, muitos irmãos, eles ficam analisando por muito tempo a si mesmos, né? Então, eles ficam olhando para si. E quando você cai nessa cilada, né, nessa arapuca da introspecção, eu posso dizer para você que você vai ficar cheio de angústia e cheio de morte. Então, a introspecção é um tipo de justiça própria, onde eu fico tentando eu fazer. Não, irmão, né? Quem fica tentando fazer, em algum momento vai se gloriar, dizendo, olha o que eu mudei. E aí você cai na justiça. Então, sabe, essa questão de introspecção é sempre a carne tentando se melhorar, né? É a carne tentando aperfeiçoar a si mesmo. Então, o homem, ele acha que pode transformar-se na força do seu braço. Mas isso não é aquilo que o Senhor nos mostra. O que o Senhor nos mostra é Ele que faz a obra. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim, estou bem certo que aquele, que é Deus, através do seu Espírito, que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a introspecção, ela, na verdade, ela faz com que você não se permita que Deus opere. Sabe, toda obra de transformação vem por uma fé. A Bíblia diz que o crente da nova aliança, o cristão, ele anda pela fé, e o justo viverá pela fé. Ou seja, todas as obras que nós vamos produzir precisam ser produzidas pela fé. Paulo diz que aquele que come algo sem fé, ele na verdade está pecando. Então, sabe, tudo na nossa vida tem que ser fruto de fé, de um crer corretamente, né? Então, você não pode, na verdade, fazer isso na força do seu braço. Então, a melhor ilustração que Jesus nos dá sobre, né, não ficar olhando para si mesmo é quando ele afirma que nós, para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos ser como crianças. Por quê, pastor? Porque crianças, irmãos, elas não são conscientes de si mesmas. Crianças, elas são livres de si mesmas. Criança é o que é, ela não está preocupada com o que os outros pensam, né? Criança, na verdade, ela não fica olhando, avaliando a si mesma. A criança, ela só olha para o pai, ela fica olhando para o pai, tá certo, tá errado, tem um limite, não tenho, vou, não vou, faço, não faço, tá correndo demais, o pai dá uma olhada, ela para, ela quieta. Então, é assim que a nossa vida deveria ser, sabe? É olhando para o pai, é olhando para Cristo, né? É olhando para o Espírito, é sendo conduzido e não tentarmos nos conduzirmos. Então, quanto menos você fica pensando em você, né, e essa é a maldição, a praga da introspecção, que faz com que você fique consciente de si mesmo. Então, quanto mais você fica pensando em você, menos você vai avançar, menos você vai ser transformado, porque você vai ficar debaixo de morte, debaixo de angústia, debaixo de condenação, de culpa, diz, não consigo melhorar, isso aqui preciso melhorar. Irmão, você não está aqui para melhorar, você está aqui para ser transformado. E a transformação é a obra do Espírito em nossas vidas. Amém? Então, eu quero dizer para você, claramente, quanto menos você olhar para você, é melhor. E quanto mais você estiver consciente de Cristo, melhor vai ser para a sua vida. Mais transformado você vai ser. Sabe, irmãos, o diabo, ele procura nos levar, né, a ficarmos ocupados o tempo todo, né, para que nós possamos ficar analisando, olhando a nós mesmos. Então, o resultado disso é que você vive sentindo culpa, depressão, você, na verdade, sente desânimo, incredulidade, mas o alvo de Deus é que eu e você olhemos para Cristo. Amém? Então saia desse caminho, deixe-se se convencer pela realidade do Espírito, sabe? Porque isso não vai te ajudar, né? Então deixa que Deus te conduza. O alvo de Deus é que você olhe somente para Cristo. Amém? Então quando você olha para Cristo, você anula os sofismas. Quando você olha para Cristo, você anula as fortalezas. Então, nós somos transformados de glória em glória. Conforme nós vamos olhando para Cristo, somos nós, né, transformados em uma nova realidade.
Amém? Então, saia dessa questão de você ficar na introspecção. A Bíblia diz mesmo que as nossas armas não são armas naturais, né? Armas carnais, mas elas sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo o quê? Todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 5 diz isso. Então, as nossas armas elas não são naturais. Ou seja, é natural você ficar olhando para si mesmo. Sabe, o mundo fica toda hora te comparando com alguém, ou te levando a se comparar, né, consigo mesmo. Irmãos, eu falo para você, saia do pensamento natural. Esse negócio, na verdade, de você achar que você pode se auto-melhorar, né, não é obra de Deus, isso é obra da carne. Então, o mundo toda hora fica te comparando e toda vez que você fica olhando para o lado, você vai cair na carne, porque você vai se achar ou arrogante ao ponto de se achar melhor do que alguém, falar, o Joãozinho aqui, nossa, eu sou muito melhor que ele, eu oro mais que ele, faço mais do que ele, sou mais comprometido, mais consagrado, mais inteligente, mais sábio. Ah, se fosse eu no lugar dele, sabe? Só produz arrogância. Outra coisa é você olhar para alguém que é maior que você e aí você fica se sentindo, na verdade, né, o verme, né, do cocô, do cavalo, do bandido. Né? Você fica se sentindo o pior. Não, irmão, você não tem que ser igual a ninguém. Deus te fez único e Deus quer, na verdade, transformar você naquilo que realmente é uma limitação. Mas Deus te escolheu desse jeito e Deus quer usar você desta forma. Amém? Então saia da condenação, seja você, seja livre. A vida com Deus é uma vida livre. Então, não podemos trazer, na verdade, né, o nosso pensamento para essa questão da autoavaliação, da introspecção. Precisamos levar o nosso pensamento a Cristo. Tem algo que Cristo, na verdade, mostrou para nós, precisamos melhorar, ser transformados, alguma coisa que precisa, né, realmente de mudança. Então leva ao Senhor. Deus vai mostrar a crença errada, Deus vai produzir para você, Deus vai produzir em você comportamentos e mudanças como fruto de um novo crer, sabe? Então, submeta a sua mente, submeta os seus pensamentos a Cristo, amém? Então, é assim que você vai andar pela fé, é assim que você vai quebrar toda obra maligna que traz acusação, angústia e morte sobre você, amém? Um outro princípio, para você ter uma fé correta e ter um comportamento correto, é você lembrar que o diabo, em primeiro lugar, ele é o acusador. Por que o diabo nos acusa? Porque se tem uma coisa que o diabo quer produzir em mim e em você é inquietação. O que o diabo quer produzir em mim e em você é um sentimento de desaprovação. É um sentimento de nós, na verdade, não estamos fazendo o suficiente. Então, quando você obedece a Deus, quando você responde à voz do Espírito, né, ele vai dizer para o diabo, sempre vai te acusar, dizendo, olha, você não fez o suficiente. Quando você realmente não faz o suficiente, o que ele vai fazer é te condenar. Então, por isso ele é o acusador, essa é a sua obra. Né? Eu lembro uma palavra, uma pregação do pastor Aloysio mesmo, alguém perguntou, né, para ele, né, como é que o diabo trabalhava com ele, sendo ele, né, tão grande, sendo ele, né, quem ele é, né, em Cristo. E aí ele falou, olha, irmão, o diabo trabalha da mesmo jeitinho que trabalha com você, com condenação. Não é, na verdade, porque alguém está, né, alguns passos, alguns anos, né, na sua frente em maturidade, em conhecimento, em revelação, é que o diabo trabalha, na verdade. A verdade é que o diabo ele não é criador, ele não tem poder para criar nenhuma forma. Então, como ele não cria, ele trabalha do mesmo jeito que ele vem trabalhando já há pelo menos aí 6.000 anos de história que o homem está na Terra, né? Então, o diabo ele continua trabalhando da mesma forma, ele trabalha acusando você, sempre trazendo condenação. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo, né? Ou seja, a mente que sabe quem é em Deus, sabe o que Deus pensa sobre nós. Então, ter a mente de Cristo é a forma como você vence esse mundo e como você também entra no descanso. Lembra que eu falei para você? O diabo nos acusa para que você saia do descanso, para que você fique inquieto. E aí quando você sai do descanso, você perde a fé, você tenta fazer a coisa na força do seu braço. Então, nós não somos aperfeiçoados dessa forma, somos aperfeiçoados descansando em nosso
representante. Então, a fé correta, que produz um comportamento correto de descanso, né, de mudança, de realidade, de crescimento, de transformação do nosso homem interior, ela vem de você descansar no seu representante. Em 1 João, no capítulo 4, verso 17, diz assim: nisto é que em nós é aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Amém? Então, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele se tornou o sumo sacerdote. Ele tornou-se o nosso representante. E o que ele está fazendo agora? Segundo Hebreus, no capítulo 1, verso 3, Deus diz que o Senhor agora, né, uma vez que ele purificou-nos de nossos pecados, ele se assentou à destra de Deus nas alturas. Ele se assentou porque a obra está completa. Né? Ele está sendo agora o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus e aquele que ofereceu a oferta de uma forma absoluta. Então a palavra de Deus nos mostra de forma bem clara, lá no Antigo Testamento, é que nós, na verdade, precisamos caminhar, né, dentro de uma nova realidade. Como assim, pastor? Precisamos lembrar, em primeiro lugar, como é que era o sacrifício lá. Uma vez por ano, a Bíblia nos mostra que o sumo sacerdote, ele fazia uma oferta pelo pecado de Israel. Se o sumo sacerdote ele era bom, e ele, na verdade, apresentasse a sua oferta, e ele, na verdade, fosse ele e a oferta fosse aceito diante de Deus, então Israel teria um ano inteirinho de descanso, de paz, de bênção, e Deus não viria sobre Israel com maldição. Deus não traria, na verdade, sobre eles nenhum tipo de juízo sobre eles. Então, quando chegavam no dia da expiação, eles pegavam, você lembra da história, 2 bodes, um, na verdade, era solto, o outro era oferecido no altar, uma vez, na verdade, que ele era oferecido, pegava-se o sangue, e durante 7 vezes, no caminho, né, do altar até o momento que chega ali no Santo dos Santos, o sangue era aspergido. Isso fala de um símbolo, né, de um caminho de sangue foi aberto, né, era o caminho de sangue que abriria, então, Deus para vir a sua presença vir para o homem. E a grande verdade do Evangelho é que, então, eles seriam aceitos naquele momento, né? E o sumo sacerdote, a tradição conta, né, que, na verdade, ele amarrava ele com uma corda na sua cintura, e aí os outros sacerdotes, os auxiliares, ficavam esperando. Então, ele entrava com a oferta, e aí ele chegava com o sangue diante, né, da tampa da arca, que chama-se de propiciatório, onde tinham 2 anjos ali, né, batidos em ouro. Então, sobre a tampa, lançava-se, né, o sangue daquele cordeiro perfeito, daquele animal, para que, na verdade, Deus pudesse perdoá-los. Uma vez que ele aceitar, que ele estava sendo aceito, né, ele não morreria. Mas se o sacerdote não fosse bom, tivesse pecados, tivesse uma imoralidade, alguma coisa que Deus pudesse levantar juízo contra ele, ele morria lá. E aí, então, pelaquela corda se trazia ele, puxava-se o cidadão, né, para fora. E aí, então, o sumo sacerdote entrava, se era um bom sumo sacerdote, chegava lá, ele era aceito, não tinha nada que Deus pudesse trazer juízo, então ele vivia. Uma vez que ele vivia também, ele jogava, na verdade, o sangue sobre, né, o propiciatório, e aí então ele saía. Quando ele saía, todo o povo estava lá, esperando, na verdade, a resposta, né? Se seria um ano de bênção ou um ano de maldição. E aí então, o sumo sacerdote saía, vinha à porta, na verdade, lá do tabernáculo, e levantava as mãos e dava a bênção araônica, que está lá em Números capítulo 6, né, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Então, quando na verdade ele abençoava, o povo ia embora para casa e ia descansado. Eles sabiam que era um ano inteiro, né? Eles iam falhar, eles iam pecar, eles iam mas durante um ano inteiro eles não teriam nenhum tipo de condenação, né? Eles não teriam nenhum tipo de juízo sobre a vida deles, não teriam maldições. Então, Jesus, irmãos, foi essa oferta. Ele foi o cordeiro que foi imolado, ele foi o que abriu o caminho para o Santo dos Santos, é ele que trouxe a presença por nós, mas a Bíblia também diz que ele é o sumo sacerdote.
E se nós mantemos a nossa fé confiante em Deus, nós seremos aperfeiçoados. Por quê? Porque a oferta foi perfeita, não há mais maldição sobre nós. Por que Jesus ressuscitou, querido? Jesus ressuscitou, né? Porque ele não só poderia ser aceito, mas ele tinha que vir diante dos discípulos, diante daqueles que teriam sua fé em si, e dizer: paz seja convosco. Sabe o que significa paz seja convosco quando ele se apresenta aos discípulos? Significa que agora nós temos paz para com Deus, né? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, verso 1, que nós somos justificados pela fé e agora nós temos paz para com Deus. Deus não está mais irado, Deus não tem mais juízo, porque o preço foi pago, sabe? Tudo aquilo que Deus poderia operar como juízo, como justiça, porque Ele é santo, porque Ele é justo, em Cristo Jesus foi pago. Aleluia! Isso é poderoso demais. Então, quero dizer para você, Deus trabalha por representantes, sabe? Adão foi um representante nosso lá no Éden, e nós nos tornamos pecadores por causa dele. Mas por causa de Cristo Jesus, nós agora fomos representados. Então, eu e você, ou toda a humanidade, estava em Adão lá, né? E tornou-se pecador. Mas através agora de aceitar, de nós cremos em Cristo, temos a nossa fé firme, né? Mantemos a nossa fé nele, nós na verdade estamos nele e estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, porque a obra de Deus está feita, está consumada em nosso favor. Amém? Então lembre-se, né, de uma forma bem clara, porque essa afirmação é algo poderoso, porque se você, na verdade, está nele e você, né, foi aceito no Senhor, não há mais maldição, não há mais praga, porque ele é o sumo sacerdote que nos representou, o sacrifício que ele apresentou foi aceito diante de Deus, eu falaria para você de forma poderosa agora que você não precisa, né, aceitar na sua vida tudo aquilo que, sabe, a velha aliança trazia como maldição. Ou seja, se você está enfermo e você está em Cristo, receba a vida dele, porque ele recebeu toda a enfermidade para que você recebesse toda a saúde. Amém? Então, o corpo de Cristo não tinha enfermidade. Cristo não ficou doente. Então, da mesma forma, você também não precisa estar doente, ficar doente, se conformar. Não ore, na verdade, pensando: ah, Senhor, será que essa doença ela pertence ao Senhor? Será que foi Deus que mandou essa doença? Deus não manda doença, filho. E em segundo lugar, sabe, Deus tem para nós saúde. Amém? Essa é a vontade de um pai que é santo, que é amoroso, que é bondoso, que é generoso. E essa é a vontade do pai para os seus filhos, né? Ele quer o melhor para eles. Amém? Não é assim que Deus trabalha. Então, lá na cruz do Calvário, naquela oferta, todas as nossas doenças, todas as nossas maldições foram postas, foram colocadas. A grande verdade é que ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele recebeu toda a enfermidade para que nós tivéssemos saúde. Amém, irmãos? Então, receba as bênçãos do Calvário. Receba aquilo que Deus tem para a sua vida. Rejeite o fato, né, de você ficar momentaneamente ali doente. Você está doente? Fala para você, é momentâneo. É, na verdade, apenas um fato. Mas a verdade, ela é eterna. A verdade é Cristo. A verdade é, você tem saúde. Então, em vez de você ficar se contentando com o fato, anda na verdade eterna. Receba aquilo que é para você. Amém? Então, a doença, as maldições, as coisas que nós podemos sofrer nessa terra, elas apenas são um fato. Mas nós devemos andar pela verdade do Evangelho. Amém? Então, receba essa verdade da palavra de Deus. Ele hoje é o nosso pastor que nos apacenta e que nos traz descanso sobre as nossas vidas. Quem, na verdade, anda com ele, quem, na verdade, está, né, nele, tem, na verdade, a certeza que esse sumo sacerdote já nos abençoou. Ele já ressuscitou e estendeu as suas mãos, dizendo: agora vocês têm paz para com o Senhor. E paz ao ponto que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer o seu rosto resplandecer, seus caminhos serão abertos e as portas estarão disponíveis para você entrar e ter o desfrute daquilo que a graça nos concede. Bênção, saúde, paz, alegria, sabedoria, enriquecimento nele. Amém?
Que Deus te abençoe e te vejo na próxima aula, em nome de Jesus. Amém?